Arro, aqui é Selene Jacket, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Cailleach. Cailleach, como a gente costuma falar Cailleach aqui, mas o nome gaélico irlandês é Cailleach, também conhecida como Cailleach Biar ou Bui, é uma figura mitológica que aparece na Irlanda, Escócia e na ilha de Man, sob o nome de Cailleach Ní Fásha. No mito gaélico, irlandês, escocês e Manx, a Cailleach é uma bruxa e ancestral divina, associada à criação da paisagem e ao clima, especialmente às tempestades e inverno. A palavra significa literalmente velha, bruxa, e é encontrada com este significado no irlandês moderno e gaélico escocês, e tem sido aplicada a numerosas figuras mitológicas e folclóricas na Irlanda, Escócia e Ilha de Man. Nos estudos do folclore irlandês moderno, ela também é conhecida como a bruxa de Beara, enquanto na Escócia ela também é conhecida como Beira, rainha do inverno. A deusa Cailleach é uma das mais antigas divindades associadas com o panteão celta, sendo talvez a mais antiga que se tenha conhecimento na Irlanda, e suas atribuições são como deusa do inverno, da proteção dos animais e da sabedoria. Onde quer que ela seja encontrada, Cailleach é conhecida principalmente por duas coisas: sua identidade como bruxa e sua associação com o inverno. No entanto, como a maioria das divindades, ela é complexa com múltiplas associações. Como muitas deusas irlandesas, a Cailleach estava ligada à soberania e ao governo. Antes que alguém pudesse governar a terra, eles tinham que primeiro obter sua aprovação. Na mitologia irlandesa, a Cailleach é descrita como sendo uma mulher muito velha e lamentosa pela sua velhice. Essa deusa era representada usualmente como uma anciã de pele azulada, com um olho só no centro da testa, o que lhe dava um certo aspecto parecido com o do ciclope Polifemo. A Cailleach também tem uma dentadura de urso e colmilhos de javali. Seus dentes eram vermelhos e seu cabelo branco como a neve que cobria o topo das montanhas. Em sua mão direita, ela possui uma varinha ou martelo, que usa para transformar a grama em gelo durante o inverno, e também é responsável por construir as montanhas e desfiladeiros. A Cailleach era representada com uma vestimenta cinzenta, um avental e uma espécie de chale ou capa de tela escocesa nos ombros, e portando às costas uma aljava com flechas de ouro e um arco de madeira de sabugueiro para atacar a quem matasse lobos, javalis e cervos, animais que ela defendia. Ou ainda, punir os caçadores que matavam fêmeas grávidas, como o nosso anhangá, estrangulando-os com seu cabelo, sendo Cailleach, portanto, também responsável pelo fim da vida. Segundo outra versão, ela ajudava os caçadores a localizarem esses animais, indicando-lhes onde e quando lançar as flechas. Outras lendas falam da sua varinha mágica, feita de madeira de azevinho, que usava para murchar as folhas no início do outono e para se converter finalmente em pedra no fim do inverno. Segundo outras fontes, essa varinha era feita com pele humana e na sua saia haviam rochas que iam caindo conforme ela caminhava. Outra lenda afirma que uma longa caminhada de Cailleach teria originado todos os vales, montanhas e lagos. Adicionalmente, no inverno, segundo outras tradições, ela ia montada em um grande lobo voador, distribuindo frio em todas as regiões. A Cailleach é tão antiga que um de seus poucos mitos contam que ela criou a terra jogando pedras do seu vestido. Ela está sempre conectada à terra, podendo também ser considerada como o próprio ciclo da vida, que traz o inverno para destruir e renovar. Na sua fazenda,
ela contratava trabalhadores que somente iriam ser pagos se ultrapassassem o rendimento do trabalho. Iludidos pela sua aparência de mulher idosa, frágil e corcunda, os homens concordavam, mas morriam de estafa ao tentar manter o mesmo ritmo, pois sua força era sobrenatural. Nas lendas que datam do período cristão, a Cailleach às vezes é retratada como uma freira, talvez ligada à sua associação de seu nome com o véu. Ela é a velada, envolta em xales com a cabeça coberta por um lenço. Na tradição Manx, a Cailleach era uma metamorfa capaz de se transformar em um pássaro gigante. Na lenda Manx, ela passou metade do ano como uma jovem e a outra metade como uma velha. Ela só era conhecida como Cailleach durante a segunda metade. Na Irlanda, ela teve 7 períodos de juventude, após os quais permaneceu velha permanentemente. A palavra Cailleach significa mãe anciã ou a velha, no gaélico moderno, e provém do irlandês antigo Cailleach, ou véu, uma forma adjetiva de caille, véu, um empréstimo inicial do latim pallium, ou palio, capa, manto de lã. Este termo passou para a língua gaélica durante as invasões romanas ao território celta. Ao adaptar a palavra à dicção celta, a letra P mudou para a letra C e a terminação foi substituída por AC, que nesse idioma servia para marcar adjetivos qualificativos. Com a raiz latina pallium e o morfema celta ac, o significado literal de Cailleach seria a velha com véu, a anciã que está de véu. Este vocábulo é por vezes usado como sinônimo de bruxa na Irlanda e na Escócia. A Cailleach tem várias variantes por localização regional. Como tal, ela é conhecida por diferentes nomes. Originalmente apareceu como uma deusa trina com Cailleach Bolus e Cailleach Corca Dubne. Diz-se que ela também era conhecida como Cailleach Bui ou Biar, esposa de Lu, o deus das artes e ofícios. Já tem vídeo sobre ele aqui no canal se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse deus. A Cailleach é muitas vezes referida como Cailleach Biar ou Cailleach Biara em irlandês e Cailleach Beora em gaélico escocês. Gearoid o Cruailaoch acredita que isso vem de uma palavra que significa afiado, estridente, hostil. Biorac ou Bierach e se refere à associação de Cailleach com o inverno e o deserto, bem como sua associação com animais com chifres ou gado. Enquanto a Biar, sua origem é desconhecida. Berry, uma das suas variantes, significa baga em inglês, como as bagas de framboesa, enfim. Adicionalmente, acredita-se que deste vocábulo derive o nome da península de Beara, possível local de origem dessa deusa. Beara é considerado, o lugar legendário onde aportaram os milesianos, que destronaram os seres míticos Tuatha de Danann e os obrigaram a se ocultar em reinos subterrâneos, onde continuam reinando sobre as forças da natureza. Em resumo, o significado completo do nome de Cailleach Biar, em todas as suas variantes, poderia ser a anciã com véu que habita em Beara. Cailleach Biar personifica a soberana territorial, cujo poder é tão vasto quanto indomável, mas ao mesmo tempo fertilizador e nutridor para a existência humana. Suas representantes no mundo real são as parteiras, as mulheres sábias, as videntes e as carpideiras, que prestam até hoje serviços às comunidades. Foram o poder e as ações de Cailleach Biar que modelaram as colinas, determinaram o curso dos rios e a forma dos lagos, a localização das ilhas e das grutas. As tempestades, ventanias e marés revelam seu poder transmutador, e as histórias antigas descrevem sua atuação divina e soberana na formação geotectônica da paisagem, pois Cailleach carregava rochedos enormes no seu avental, e eles, conforme caíam, se transformavam nas montanhas e colinas.
Outro possível significado desta palavra em gaélico é amarelo, cor considerada nesta mitologia como a cor da morte e da putrefação. O poema irlandês do século 8 ao 9, The Lament of the Old Woman, diz que o nome de Cailleach é Digdi ou Digde. Em The Hunt of Slieve Cuillin, ela é chamada Milucra, irmã de Ónia. Já tem vídeo sobre Ónia aqui no canal também. No conto da Glas Gaibnen, Cailleach é chamada Birog. Em outros lugares ela é chamada Biá ou Buá ou Bui. No gaélico Manx ela é conhecida como Cailleach. O plural de Cailleach é Cailleacha em irlandês, Cailleachan em gaélico escocês e Cailagin em Manx. A palavra é encontrada como um componente em termos como o gaélico Cailleach ou freira e Cailleach Oidse ou coruja, bem como o irlandês Cailleach Fiasa, mulher sábia ou cartomante, e Cailleach Fiseogach, feiticeira. Bem, todas essas palavras aqui que eu tô falando, eu não sei se eu tô falando certo, tá? Então dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, onde tem todas as fontes que eu utilizei para pesquisa, se você quiser saber como que se escreve. Até mesmo porque depois que eu faço o vídeo, eu apago o meu roteiro, porque senão haja espaço no computador, né? Então é só você dar uma olhadinha aqui nas fontes que você vai achar todos esses nomes que eu tô procurando. Dando continuidade. Palavras relacionadas a Cailleach incluem o gaélico Cailleag e o irlandês Cailin, ou Cailin, jovem, menina. O diminutivo de Caile, mulher, e o escocês das terras baixas Carlin, ou Carlin, velha ou bruxa. Uma palavra mais obscura que às vezes é interpretada como bruxa é a Sile irlandesa, que levou alguns a especular sobre uma conexão entre a Cailleach e as esculturas em pedra de Sheila na Giggs. Alguns estudiosos acreditam que Cailleach era um título, mais como um título, tá? Pois o nome tem sido associado a várias figuras ao longo da história e da mitologia. Digde, Milucra, Birog, que é a mulher fada que salvou Lugh do braço longo quando criança, Biá, uma das esposas de Lugh, e Burac. Todos os contos da mitologia celta foram transmitidos através de tradição oral por tanto tempo que é difícil desvendar a teia de histórias e nomes dados aos personagens, e existem muitas versões da Cailleach em diferentes territórios. A Cailleach tinha poucos laços familiares explícitos. O mais conhecido deles era o Bodach, um espírito trapaceiro escocês com quem ela teve muitos filhos. De acordo com o antigo poema irlandês, a Cailleach foi donzela 7 vezes, permitindo-lhe ter muitos filhos de muitos maridos, bem como incontáveis filhos adotivos. No momento em que seu período final de juventude terminou, ela havia sobrevivido a seus maridos e filhos, e dizia-se que era ancestral materna de todos os irlandeses e de todos os clãs. Alguns estudiosos acreditavam que a Cailleach teve 50 filhos adotivos em Biar. Ela teve 7 períodos de juventude, um após o outro, de modo que todos os homens que viveram com ela morreram de velhice. A Cailleach Biar é ancestral de muitos povos da Irlanda, como a gente já falou aqui. Para eles, ela é a rainha soberana, que lembra o tempo antes do tempo, e os primeiros éons, quando a terra ainda era água. Também representando o tempo antes que a liberdade dos irlandeses tivesse sido perdida. A origem de Cailleach foi sempre quanto menos incerta. Ela pertence à raça dos Corcudubne, raça aparentada com a dos Tuatha de Danann, que são seus descendentes. Algumas tradições contam que seu pai não era outro que Cui Roi, um herói celta, enquanto outras afirmam que seu pai era o Dagda, deus criador da raça dos Tuatha. Já tem vídeo sobre o Dagda aqui no canal. Embora a Cailleach também pudesse ter sido irmã do Dagda.
Adicionalmente, segundo outras lendas, a deusa Morrigan era irmã de Cailleach. Já tem vídeo sobre Morrigan aqui também. Em outras variantes, contam que a Morrigan seria mãe de Cailleach. Ambas eram obscuras deusas da sabedoria, embora essa história não esteja totalmente esclarecida, tá? Essa história da familiaridade delas. Em que pense a sua relação incerta, o Dagda e a Cailleach conceberam juntos o seu filho, Angus Mac Og, deus do amor. Ela impediu seu filho de ir à procura de Caer, filha de um dos reis celtas, para desposar, pela razão que a considerava um mau presságio, coisa que ao final não foi certa. Na Escócia, Cailleach era considerada filha de Gryne, o sol do inverno, e ancestral do clã dos Caledonianos, a giganta das geleiras que protegia seu povo e o acalentava no interior das montanhas sagradas. Na Escócia, Cailleach personifica o espírito do inverno, aprisionando a deusa Brigid em sua montanha no final do outono, anunciando o início de seu reinado. Já tem vídeo sobre Brigid aqui no canal também, se você quiser saber mais sobre ela. Junto com suas serventes montadas em cabras pretas, as Cailleachan, a Cailleach é a responsável pelas tempestades. Na ilha de Man, foi conhecida como a Velha dos Feitiços e possivelmente está relacionada com feitiçaria. A Cailleach, como muitas deusas do inverno, está fortemente associada não apenas às tempestades, mas ao mar, como a Cailleach na Mara, ou a Cailleach do mar. A Cailleach an Muillin, do moinho, também aparece em muitos mitos. Ela é tanto ajudante quanto inimiga, uma vidente e metamorfa. Para os antigos que a reverenciavam, o moinho simbolizava o poder da criação através da roda que girava a água para criar a fricção necessária. A associação com a usina ilustra sua conexão com lagoas e lagos. A pedra de grão representa a roda do tempo. A Cailleach, como criadora das montanhas, e sua conexão com os moinhos demonstra sua natureza primordial. A Cailleach existe antes do tempo e criou as pedras e a própria terra, a gente já sabe disso aqui, né? O reino de Cailleach começava em Samhain, o sabá que comemorava a morte da vegetação e o início do inverno, com a chegada do frio, da escuridão e das nevascas. Já tem aqui no canal uma playlist sobre os sabás e lá você encontra o vídeo sobre Samhain. No sabá, oposto na roda do ano, Beltane, a Cailleach escondia seu bastão de poder sob um arbusto de azevinho e se metamorfoseava em uma rocha cinzenta, anunciando assim o término do inverno. Já tem vídeo sobre Beltane aqui também, tá? Ela se transformava em uma jovem mulher na véspera de Imbolc, sendo, portanto, a figura complementar e oposta a Brigid, ou aspectos de uma mesma deusa, e recebia de volta esse bastão branco guardado por Brigid durante a primavera e o verão, e que no Samhain, pelo seu toque, voltava a ser escuro e coberto de gelo. Em um mito da Escócia, relata-se que durante os meses de inverno, a Cailleach mantinha cativa a deusa Brigid no topo da montanha Ben Nevis. A Cailleach era, portanto, a guardiã do portal para a escuridão e a imobilização da metade escura do ano quando toda a vida diminuía seu ritmo. A seiva descia para as raízes, os animais entravam em hibernação e os seres humanos silenciavam e mergulhavam em seu interior. Assim como a crisálida que permanece imóvel durante o inverno até a chegada da primavera, toda a vida ficava suspensa pelo toque do bastão gelado da Cailleach. Em Imbolc, 1º de fevereiro, reza a lenda que a Cailleach esgota seu estoque de lenha de inverno e vai buscar mais. Se o dia está bom e seco, significa que a Cailleach vai ter o poder de juntar mais lenha e assim prolongar os meses rigorosos de inverno. Mas se chover, ela não vai ter combustível, então ela vai ter que dar lugar à primavera. Essa tradição atravessou o Atlântico e alimentou o que hoje é conhecido nos Estados Unidos como o Dia da Marmota. Eu falo sobre o Dia da Marmota no vídeo sobre o Imbolc, que está lá na playlist dos sabás também. O dia 1º de fevereiro
é agora conhecido como Dia de Santa Brígida na Irlanda, pois muitos festivais pagãos ou pré-cristãos mantiveram suas datas e tem um festival cristão ligado a eles. Brígide, ou Bridget, é a santa padroeira da Irlanda, Santa Brígida, mas nos tempos pré-cristãos, Brígide era a deusa que governava durante os meses de verão. Na tradição Manx, ela se transforma em um grande pássaro e coleta lenha em seu bico. Enquanto isso, na Irlanda e na Escócia, ela coleta lenha quando velha. Se ela deseja que o inverno dure mais, ela torna o dia ensolarado e brilhante para sua busca. A gente já falou da coleta de lenha, né? Se ela acidentalmente dorme demais, o dia é tempestuoso e cinzento. Assim, a tradição diz que se no dia 1º de fevereiro tivermos um dia cinzento e invernal, o inverno vai ser mais curto naquele ano. Se o dia estiver claro, o inverno retornará devido à sua preparação. Diz-se que no dia 1º de maio, durante o festival de Beltane, a Cailleach entrega a Brígide o seu cajado e a sua lança sob um arbusto de azevim ou tojo e se transforma em uma pedra. Dizem que inúmeras pedras eretas são sagradas para ela. Diz-se que a pedra em que ela se transforma parece úmida apesar do calor dos meses de verão, por causa da força vital que contém. Na Escócia, costumava-se até recentemente transformar as últimas espigas de grãos na figura de uma mulher coberta com um simulacro de roupas e fitas coloridas, denominada Cailleach ou Fome. O homem que tinha cortado as espigas era chamado Inverno, coberto com panos, sua face escurecida e molhado com água gelada. Como aquele que guardasse e zelasse pela representação da Cailleach estava predestinado a morrer ou perder seus animais, ninguém queria ser seu detentor. Por isso, essa pessoa se apressava em enviar a figura para um vizinho que ainda não tivesse acabado sua colheita. Esse gesto era visto como um desafio ou como um insulto, muitas vezes resultando em derramamento de sangue. Para passar a Cailleach à outra fazenda, era escolhido um jovem saudável, instruído para galopar ao anoitecer ao redor do campo que ainda não tinha sido colhido e jogasse a figura da anciã no meio das espigas e continuando o seu galope para não ser descoberto e preso, sendo submetido a punições e humilhações. Em parceria com a deusa Brígide, a Cailleach é vista como uma divindade ou espírito sazonal, governando os meses de inverno entre o Samhain e Beltane, enquanto Brígide governa o verão, meses entre Beltane e Samhain. Algumas interpretações têm a Cailleach e Brígide como duas faces da mesma deusa, enquanto outras descrevem Cailleach como se transformando em pedra em Beltane e voltando à forma humanoide em Samhain a tempo de governar os meses de inverno. Na primavera, ela não conseguia suportar o sol, então jogava sua varinha à sombra de uma árvore sagrada e transformava-se em uma pedra cinza para esperar o próximo outono, quando retornava à sua forma original. Dependendo do clima local, a transferência de poder entre a deusa do inverno e a deusa do verão é celebrada a qualquer momento entre Lafael, Brígide, Imbolc, 1º de fevereiro, no mínimo, Lata na Cailleach, dia 25 de março, ou Beltane, 1º de maio, no último, e os festivais locais que marcam a chegada dos primeiros sinais da primavera podem ser nomeados em homenagem a Cailleach ou Brígide. Lafael Brígide é também o dia em que a Cailleach recolhe sua lenha para o resto do inverno. E a gente já falou sobre isso aqui, né? Então, como resultado, as pessoas geralmente ficam aliviadas se Lafael Brígide for um dia de mau tempo, porque significa que a Cailleach está dormindo, logo ficará sem lenha e, portanto, o inverno está chegando no final. Na ilha de Man, onde ela é conhecida como Cailleach ni Groamag, diz-se que a Cailleach foi vista no dia de Santa Brígide na forma de um pássaro gigantesco carregando paus em seu bico. Segundo Mackenzie, a noite mais longa do ano marcava o fim de seu reinado como rainha do inverno, ocasião em que visitava o Poço da Juventude e, depois de beber sua água mágica, rejuvenescia a cada dia. Na Escócia, onde ela também é conhecida como Biar, rainha do inverno, um nome dado pelo folclorista do século XX Donald Alexander Mackenzie,
ela é acreditada por fazer inúmeras montanhas e grandes colinas, que dizem ter sido formadas conforme ela caminhava pela terra e deixava cair acidentalmente pedras do seu cesto ou cesta de vime, ou até mesmo de seu avental. Em outros casos, diz-se que ela construiu as montanhas de maneira intencional para servir como um trampolim. Ela carrega um martelo para moldar as colinas e vales e é considerada a mãe de todas as deusas e deuses. De acordo com Mackenzie, Biar era uma giganta de um olho só com cabelos brancos, pele escura e dentes cor de ferrugem. A Cailleach apresenta várias características condizentes com a personificação do inverno. Ela pastoreia veados, luta contra a primavera e seu cajado congela o chão. A crença mais estendida entre os celtas da Grã-Bretanha era que, na realidade, a Cailleach, a velha feiticeira protetora, era a mesma que Brígide, deusa da poesia, do fogo e da primavera. No final da estação de inverno, a Cailleach, segundo a lenda dos gauleses, tornava-se de maneira voluntária uma rocha de grande tamanho, situada junto a um azevinho. Nesse local não cresce erva pelo desgosto que a Cailleach provoca. Contudo, segundo outras lendas celtas, a Cailleach viaja no dia 31 de janeiro para a ilha de Avalon, onde fica a árvore da juventude eterna, da qual comia para se tornar nova e atraente e se transformar em Brígide. Assim ela podia acudir à celebração de Imbolc, o ritual do sabá do início da primavera, para que a terra pudesse ficar verde novamente. Outra versão da mesma história sustém que, na realidade, a Cailleach mantém prisioneira Brígide todos os anos para libertá-la somente em Imbolc, no seu ritual sagrado. Ela também pode ser liberta por Angus MacCioge. Outra lenda dos celtas conta que a Cailleach é que nasce velha no início do inverno e depois vai rejuvenescendo sem se converter em pedra nem viajar até Avalon, mas pela autoria de um processo natural. Essa tradição estava difundida sobretudo em Gales e na Inglaterra. A Cailleach também prediz o clima, protege os druidas e se transforma em um Grow, para voar então por grandes distâncias. A Rainha do Inverno, título que lhe adjudicavam os celtas, buscava guerreiros e heróis nas florestas pedindo amor, e quando o recebia, se transformava em uma formosa mulher jovem. Quando seu esposo falecia, ela repetia tudo de novo. Tinha pelo menos 50 filhos, entre os quais havia povos e raças na íntegra. O número 3 era sumamente importante para os celtas. Um exemplo disso vê-se claramente no Owen, um símbolo druida. Awen ou Owen, eu não sei como se pronuncia, tá? Coloca aqui nos comentários como você entende. As tríades na mitologia celta consistiam na fusão de 3 personalidades divinas em uma pessoa só. O significado que possuía o número 3 nessa mitologia era o de meio, a indecisão que existe entre o bem e o mal. O 3 representa na numerologia a ideia da plenitude ou totalidade, como nos trios do passado, presente e futuro, mente, corpo e espírito. Os pitagóricos consideravam o 3 o primeiro número completo, pois, igual a 3 seixos postos em fila, possui um começo, um meio e um fim. Por outro lado, na astrologia, representa o signo de Gêmeos, que ocupa essa posição no zodíaco. A deusa Cailleach seria a mesma pessoa que as deusas Brígide e Dana, segundo diversas tradições, 3. Já existe um vídeo sobre Danu ou Dana aqui também no canal, além de Brígide, tá? Segundo as tradições celtas mais diversas, a tríade formada por Dana ou Danu, Brígide e Cailleach tem um simbolismo que representa a sucessão das estações, a fertilidade da terra e o ciclo da vida e da morte. Adicionalmente, segundo as tradições que referem à batalha entre Cailleach e Brígide, essa tríade representa o passar do tempo, a velhice e a juventude, entre outras coisas. Embora muitos dos mitos da Cailleach tenham desaparecido de memória, vários rituais e tradições ainda existem. O ritual do Samhain, celebrado no dia 31 de outubro, também conhecido em inglês como Halloween, ou All Hallows Eve, ou Eve, Dia de Todos os Santos, era o ritual mais importante no calendário celta.
Era celebrado no final do verão e do ano celta, era o Ano Novo Celta. Etimologicamente significa o final do verão. É uma festa da colheita e despedida, durante que a deusa Danu falece ou, segundo outras versões do mito, viaja a uma terra afastada com toda a sua corte de fadas. Contudo, os celtas colheitavam todos os seus cultivos antes da noite do dia 31 de outubro, porque acreditavam que depois dessa data, a colheita já não pertencia mais ao mundo humano, mas a Cailleach. No Samhain, a Cailleach era invocada mediante diversos cânticos para lhe pedir que cuidasse dos cultivos, da natureza e do mundo, bem como também para outorgar sabedoria aos seus fiéis. Tratando-se de um ritual cujo simbolismo predominante é o da vida e da morte como parte de um ciclo natural, é possível que os celtas acreditassem que a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos estava muito tênue nessa data, e isso justifica a atitude celta de deixar ofertas de alimentos para os seus ancestrais, para os seus mortos. A origem dessa celebração remontaria por volta do ano 43 antes da Era Comum, quando, graças à ocupação romana, 2 festivais originários romanos se fusionaram com o Samhain celta: a Feralia, Dia dos Mortos, e Pomona, dia em que se comemorava o nascimento dessa deusa, criadora dos frutos e das plantas. 400 anos depois, o Papa Bonifácio IV declarou o primeiro dia de novembro como Dia de Todos os Santos, em honra a todos os mártires, virgens e demais integrantes do altar católico. No ano 1000 da nossa Era Comum, adicionou-se a essa celebração a do Dia de Todos os Mortos, que se comemora no dia seguinte. Na Escócia, as Cailleachan, as mulheres velhas, também são conhecidas como bruxas da tempestade e vistas como personificações dos poderes elementais da natureza, especialmente de aspecto destrutivo. Dizem que elas são particularmente ativas em levantar as tempestades de primavera durante o período conhecido como a Cailleach. Na costa oeste da Escócia, a Cailleach inaugura o inverno lavando sua grande manta, no golfo de Coire Wrecan, no gaélico Coire Breacain, ou redemoinho caldeirão da manta. Diz-se que esse processo leva 3 dias, durante os quais o rugido da tempestade que se aproxima é ouvido até 32 quilômetros do interior. Quando ela termina, seu xadrez é branco puro e a neve cobre a terra. A Cailleach tem sido tradicionalmente associada à colheita de grãos. O último feixe de safra às vezes era identificado com ela e desempenhava um papel no sucesso da safra do ano seguinte. Uma superstição era que a jovem amarrava o último molho da colheita nunca se casaria, mas viveria sozinha como a Cailleach. Seu destino poderia ser evitado alimentando uma ovelha com o último molho. Embora geralmente conhecida como uma bruxa que representa o inverno, podemos ver que ela também tem outras encarnações. Além de seu papel de mãe adotiva de crianças que fundariam tribos, a Cailleach também está associada à fertilidade das culturas das quais o seu povo dependia, principalmente dos grãos. O último molho da colheita tinha conotações supersticiosas para quase todos os grupos de pessoas que viviam da agricultura na Europa e era tipicamente associada a um espírito do grão que incorporava. Em áreas onde a Cailleach era conhecida, o espírito do grão ou do campo era frequentemente considerado a própria Cailleach. Eles explicam que a crença de que o último feixe de grãos está imbuído de um espírito é uma noção mundial e que muitas culturas guardam o último feixe até a época de plantio na primavera seguinte para garantir uma colheita bem-sucedida. E os gaélicos associavam a Cailleach a esse espírito, o que se reflete nos termos usados para o feixe em partes da Irlanda e da Escócia. Em uma das lendas de Cailleach, conta-se a história de um frade errante e seu escriba, que foram até a casa de uma velha. Ele perguntou sobre sua idade avançada, sobre a qual ouvira histórias anteriormente. Ela respondeu que não sabia, mas que todo ano ela matava um boi e fazia sopa com seus ossos. E talvez, dessa forma, eles pudessem calcular a sua idade, pelo número de ossos de boi jogados no sótão. O jovem escriba subiu a escada e jogou os ossos um a um para o frade contar.
O frade fez uma marca em seu papel para cada osso, e uma grande pilha de ossos cresceu até ele não ter mais papel para anotar. Chamou o jovem escriba, que lhe respondeu que não tinha limpado nenhum canto da pilha de ossos, tamanha era a grande idade de Cailleach. Outra lenda diz que Fintan, o sábio das 100 vidas, acompanhou a neta de Noé, Cessair, à Irlanda, antes do grande dilúvio bíblico. Ele se considerou o primeiro a pisar na ilha, mas encontrou Cailleach morando lá e pôde ver que ela era muito mais velha que ele. Diz-se que ele perguntou a ela: "Você é aquela avó que comeu as maçãs no início?", mas não obteve resposta. Outro conto, ligando a Cailleach ao veado, fala da Cailleach aparecendo para 2 caçadores e apontando-os para o melhor terreno de caça. Eles derrubaram um veado enorme e com grande esforço arrastou-o para a casa do pai, mas quando chegaram até a cabana o veado havia desaparecido, e o velho os repreendeu por não terem abençoado a carne como a Cailleach os havia instruído, e isso acabou fazendo, melhor dizendo, permitindo que as fadas roubassem o veado. No bairro de Belfast, na Irlanda, o último feixe de grãos se chama Granny, e sua personificação é conseguida não somente nomeando-a, mas através de uma cerimônia especial de corte. Em certas partes da Escócia, é chamado de Carling ou velha. Na ilha escocesa de Lewis, a velha bruxa ou Cailleach está vestida com roupas, seu avental está virado para cima, cheio de pão, queijo e uma foice. Na Escócia e na Irlanda, o primeiro agricultor a terminar a colheita de grãos faz a boneca de trigo e representa-a como a Cailleach, também chamada de Carling ou Carline, do último feixe de safra. E essa figura é lançada no campo do vizinho, que a gente já contou aqui, né? Essa competição era acirrada para evitar ter que aceitar a velha, né? A Cailleach está associada a mais locais em todo o mundo de língua gaélica do que qualquer outra divindade na Escócia e na Irlanda. Diversos lugares na Irlanda e na Escócia são associados a ela, como Sean Caillie, ou cabeça de bruxa na Irlanda, Sliab na Caillie, ou montanha de bruxa, que também fica na Irlanda, e Ben Cruachan, na Escócia. Na Irlanda, a Cailleach é associada com as escarpadas e salientes montanhas e afloramentos, como a Hag's Head, ou cabeça de bruxa, em irlandês Sean na Cailleach, o penhasco mais meridional das falésias de Moher, no condado de Clare. Os túmulos megalíticos de Lough Crew, que anunciam a chegada da língua gaélica à Irlanda, ficam em cima de Slieve na Cailleach, ou outeiro da bruxa, e incluem um meio-fio conhecido como a cadeira da bruxa. A lenda da Cailleach pulando de colina em colina está associada a esta área, as pedras caídas que formam os montes de pedras. Diz-se que ela deixou cair pedras nos 3 primeiros picos, mas caiu para a morte quando saltou para o 4º, e diz-se que foi enterrada nas encostas de Patrickstown Hill. Os visitantes de hoje podem se sentar na cadeira da bruxa, e diz-se que se você fizer um desejo enquanto estiver sentado nessa pedra, a bruxa vai concedê-lo. Carney and Slieve na Cailleach é uma tumba de passagem clássica, na qual os raios do nascer do sol do equinócio brilham na passagem e iluminam uma câmara interna cheia de esculturas de pedras megalíticas. O cume de Slieve Gullion, no condado de Armagh, apresenta uma tumba de passagem conhecida localmente como a Casa de Cailleach Biar. A importância do local é central para os contos da Cailleach, onde historicamente se diz que ela se baseia em um local específico, como Biara. O fato dela estar ligada a lugares significa o quão profundamente ela está ligada à terra e ao seu povo. Ela é da própria terra. Essa conexão de lugar também fala com sua mensagem de reconexão com a terra, de tratar bem a terra, para que possamos nos nutrir. Há também um lago, onde a Cailleach teria pregado uma peça no guerreiro mítico Fionn mac Cumhaill, onde ele assumiu a aparência física de um velho depois de mergulhar no lago para recuperar um anel que a Cailleach o enganou em pensar que tivesse sido perdido. Eilean na Kelly é um penhasco no condado de Galway.
Os túmulos de passagem Carrowmore, na península de Cuil Yorra, no condado de Sligo, estão associados a Cailleach. Uma é chamada de a Casa de Cailleach Biara. William Butler Yeats refere-se ao Sligo Cailleach como o Clwyd na Bear. No condado de Sligo, ela também é chamada de Garavog Cailleach. Na Irlanda, Cailleach faz parte de uma tríade de deusas juntamente com suas irmãs, Cailleach, Bolos e Cailleach Corca, e seu lugar sagrado seria na península de Beara, na fronteira entre Cork e Kerry. Sua essência é contida em uma formação rochosa cuja estrutura geológica é única na região e que reproduz o perfil de uma mulher idosa. Acredita-se que represente o rosto de Cailleach, que se transformou em pedra enquanto ela olhava para o mar, esperando em vão que seu marido Manannán mac Lir voltasse para ela. Ainda hoje, as pessoas que visitam o local costumam deixar moedas, bugigangas e outras oferendas para apaziguar a Cailleach. Outras lendas associadas a Kilcatrin, no condado de Cork, também termina com a Cailleach se transformando em pedra. Anne Cailleach considerou a chegada de Santa Céitgearn, ou Catherine, que pregava o cristianismo, como uma ameaça a seus poderes. Um dia, a bruxa encontrou a santa dormindo e roubou seu livro de orações. Um aleijado que morava perto viu o que aconteceu e gritou, acortando a santa. A santa correu atrás da Cailleach e a alcançou em Ard na Caille, recuperando seu livro de orações e transformando a bruxa em pedra com as costas para a colina e o rosto para o mar. As ruínas da igreja e cemitério de Kilcatrin estão a uma curta distância da rocha Hag of Beara. Lá na parte noroeste da ilha, na beira-mar, ela é reverenciada até hoje com oferendas de pequenos objetos, cristais, pedras e moedas. No oeste da Irlanda, os penhascos íngremes dos Cliffs of Moher pertenciam a Cailleach, reverenciada no Samhain como a velha Bronach, regente das Banshee, das ancestrais, cujo choro era ouvido no sibilar do vento que assola permanentemente a região. Os túmulos megalíticos de Lough Criel, situados no topo de Slieve, na Cailleach, a montanha da anciã, são famosos pela rocha que reproduz uma cadeira, que a gente já falou que é honrado como o trono de Cailleach. Na Escócia, Cailleach é proeminente na paisagem de Argyll e Bute. Em contos posteriores, ela é conhecida como Cailleach nan Cruachan, a bruxa de Ben Cruachan. Ben Cruachan é a montanha mais alta da região. Toalhas de chá e cartões postais dela são vendidos na loja de visitantes da Hollow Mountain, que também apresenta um mural representando sua criação acidental de Loch Awe. Diz a lenda que a Cailleach estava cansada de um longo dia pastoreando veados. No topo de Ben Cruachan, ela adormeceu em seu turno, e um poço que ela estava cuidando transbordou, descendo das terras altas e inundando os vales abaixo, formando primeiro um rio e depois um lago. O poço transbordante é um motivo comum em contos de criação gaélicos locais, como visto na criação semelhante da deusa Boan do rio Boyne, na Irlanda. Outras conexões com a região incluem seus fortes laços acima mencionados com o redemoinho feroz no Golfo de Corryvreckan. Ela também está associada a outras montanhas escocesas. Ben Nevis foi dito ser seu trono da montanha. As duas montanhas na ilha de Skye nomearam Ben na Cailleach, oeste e leste, depois dela, de onde nascem tempestades ferozes de granizo e chuva, causando estragos e destruição nas terras abaixo. Algumas montanhas na Escócia guardam o nome de Cailleach no seu aspecto da Senhora das Montanhas, ou Cailleach na Monteaich, como nas duas colinas semelhantes aos seios de uma mulher na ilha de Skye, Ben na Cailleach, e nas montanhas Páric na ilha de Callanish, que imitam o perfil de uma mulher deitada chamada Sleeping Lady. No centro desse lugar sagrado, a cada 18 anos, a lua dança no horizonte ao atingir o ponto extremo de seu deslocamento para o sul, unindo assim a jovem Brígide à velha Cailleach. Há um Glean Cailleach em Glen Lyon, em Perthshire, em um riacho chamado Alt Cailleach, que deságua no Loch Lyon.
Essa área é famosa por um ritual pagão que, segundo a lenda, está associado a Cailleach. Há um pequeno shilling no Glen, conhecido como Tig Nan Cailleach, que é o gaélico escocês para a Casa das Velhas, ou Tig Nan Bodach, o gaélico escocês para a Casa dos Velhos, que abriga um número de pedras pesadas desgastadas pela água, assemelhando-se a seres humanos em miniatura. O prédio original teve que ser reconstruído e um telhado de substituição de uma palete de madeira desmoronou e todo o edifício se tornou em ruínas. Foi reconstruído por um dique local em 2011. De acordo com a lenda local, as pedras representam Cailleach, seu marido Bodach e seus filhos também. E esse local pode representar o único santuário sobrevivente desse tipo na Grã-Bretanha. A lenda local sugere que Cailleach e sua família receberam abrigo no vale pelos habitantes locais, e enquanto eles ficaram lá, o vale sempre foi fértil e próspero. Quando eles partiram, eles deram as pedras para os habitantes locais com a promessa de que enquanto as pedras fossem colocadas para olhar o vale em Beltane e colocadas de volta no abrigo e seguras para o inverno em Samhain, o vale continuaria a ser fértil. Esse ritual é realizado até hoje. Na Galiza, após a expansão celta na Europa, o seu idioma deixou muitas marcas do continente. Ligado a isso, uma teoria considera que a origem do topônimo Galiza, ao norte da Península Ibérica, teria origem de Cailleach. Os historiadores concordam que, quando o Império Romano começou a conquista da Galiza, entraram pelo sul, desde a Lusitânia e depois marchando para o norte. Segundo as crônicas, a primeira tribo celta a apresentar batalha foi apelada pelos romanos como galaicos. Esse vocábulo aparenta ser uma adaptação latina de os adoradores de Cailleach. Isso implica que os habitantes desse lugar consideravam a Cailleach como uma importante divindade. A região dos galaicos era conhecida como Cali, atual Porto. Em Cali prosperava a cultura castreja, aos pés das colinas irrigada pelo rio Douro. Os romanos distinguiam entre Cali, estabelecimento, Galaicos, nome com o qual designavam os habitantes, e Portus Cali, o porto de Cali. A região inteira converteu-se em província romana com o nome de Galécia, ou Galícia. Portus Cali derivou no atual Portugal. A razão de que os romanos decidissem nomear a província como Galécia ou Galécia é desconhecida. Os galaicos eram apenas uma tribo específica entre todas as tribos dessa futura província romana. Uma possível explicação seria que adotassem o nome da primeira tribo que encontraram, sem se importar com seu tamanho ou localização. Alguns autores sustentam a ideia de que o nome foi tomado do termo usado para descrever os adoradores de Cailleach, que seriam os Kalakoi, que era a forma que os comerciantes gregos que supostamente chegaram às costas das Galizas antes do romano se chamavam, ou chamavam esses habitantes. A evolução da palavra celta para o latim poderia ter sido dessa forma: Cali, Calaesse, Calaécia, Galaécia, Galécia, Galiza. As características geográficas atuais e as lendas sobre sua formação lembram a humanidade a comunhão arcaica com o outro mundo, perpetuando a sua lembrança na consciência do povo e na tradição cultural e mística. Como deusa neolítica, a Cailleach era conhecida como a Anciã Azulada, deusa ursa, deusa javali, deusa velha com cara de coruja, tendo sido cultuada durante milênios pelos povos proto-celtas, que mesclaram e fundiram seus vários aspectos em imagens que evocavam tanto o amor quanto o terror, pois ela controlava as estações e o tempo, sendo regente da terra e do céu, da lua e do sol. Supõe-se que sua ausência nos mitos da Irlanda e Escócia, sendo lembrada apenas pelos nomes de lugares e nas histórias, se deve à sua origem pré-celta, tendo sido trazida pelos emigrantes das longínquas regiões do centro e norte da Europa. Seus inúmeros nomes variavam entre Cali-Berry e Caillig na Irlanda do Norte, Caillegberry, Anciã de Beara e Digny na Irlanda do Sul, Cailleach ni Gromac na ilha de Man, Carline, Dirra, Scótia e
Nic Venin na Escócia, Black Anis na Grã-Bretanha. Nas suas diversas apresentações, a Cailleach é a personificação da idade e da sabedoria, regente do inverno, que ela chamava pulando de uma colina para outra e sacudindo seu bastão mágico, feito de um galho de bétula ou salgueiro. Ela era a senhora das colinas sagradas, Cid, e dos portais para o mundo das fadas, pois também regia sonhos e percepções sutis, sendo a mãe anciã das pedras e rochas, os ossos sacros e os registros das memórias da terra. A memória dos tempos antigos permanece oculta em muitas lendas e histórias folclóricas, lembrando as épocas quando a anciã era honrada e reverenciada como condutora dos heróis para a morte, quando eles se perdiam numa floresta escura, ou das heroínas, para o sono transformador, ao serem aprisionadas atrás das muralhas de um castelo à espera de seu despertar. Essas histórias simbolizam antigos ritos de passagem, em que os desafios e os testes eram os sinais que pontuavam o rumo para a transformação e evolução da alma. A escuridão era associada com novos começos, com o potencial da semente oculta no solo e a sabedoria expressa nas figuras de poderosas deusas anciãs, cuja tarefa era catalisar as mudanças no contexto natural, cultural ou individual, através do poder transformador da escuridão, da transição da morte para uma nova vida. Com o passar do tempo, a anciã foi rebaixada para a figura da madrasta vingativa, da bruxa malvada e da velha que pune, e o respeito e reverência perante a mãe negra e anciã foram distorcidos no pavor da velhice, da escuridão e da morte. As anciãs não são mais honradas pela sua sabedoria, mas são difamadas pelo espectro temido do envelhecimento e da decrepitude, a morte temida, ocultada e negada, e a escuridão vista como um sinônimo de perigo e de mal. Porém, ao resgatar os antigos conceitos matrifocais, as mulheres contemporâneas reencontram a reverência e o respeito perante as anciãs, senhoras do tempo, da escuridão e da sabedoria, tornando-se suas mensageiras no processo de transmutação e renovação de valores e comportamentos, partilhando com os demais a visão da natureza como nossa eterna e amada mãe. A Cailleach tinha muitos atributos diferentes, alguns benevolentes e outros temíveis, e por isso ela não era considerada apenas boa ou má. Ela é uma deusa muito poderosa e importante, pois não desapareceu como outras incontáveis divindades, significando que seu poder ainda está presente nas terras que uma vez foram dedicadas a ela. A Cailleach é a mãe de Pedra, o espírito do inverno, a rainha da caverna e guardiã do fogo. Essa mulher sábia representa a conclusão da roda do tempo, ela é a totalidade. A Cailleach tem imensa sabedoria para partilhar porque já viu de tudo. Longe de ser uma simples vovó, ela é feroz sem paciência para tolos. A beleza é encontrada em seu legado, a própria terra. Somos todos seus filhos. Em nosso tempo, resistimos à dura esterilidade e às tempestades do inverno. Nós nos enfurecemos contra a escuridão desses meses, iluminando artificialmente o mundo. Esquecendo a Cailleach, criamos em escala global a mesma falsa positividade em que podemos cair em nossas vidas pessoais. A Cailleach nos chama para sua caverna para que possamos retornar à nossa verdade. Dentro de nossas vidas, evitar os lugares escuros dentro de nós inevitavelmente leva à insustentabilidade, assim como caímos mais profundamente na energia do eu das sombras. É curioso que a única maneira de curar nossa sombra não seja evitá-la, mas abraçá-la. A dança da sombra e da alma nem sempre se desenrola sob a luz ardente. Precisamos da escuridão para nossa integralidade. Agora vamos falar sobre deusas relacionadas. A Cailleach era a única entre as divindades celtas que aparecia em regiões de língua gaélica, ou seja, na Irlanda, Escócia e na ilha de Man, ou Man. Enquanto as regiões celtas britânicas contavam histórias envolvendo bruxas semelhantes, nenhum desses personagens poderia rivalizar com a consistência da Cailleach. Essas bruxas incluíam Black Anis, uma bruxa de cara azul de Leicester com garras de ferro que ceava crianças. Essas bruxas eram muitas vezes mais próximas da noção popular de uma bruxa, em vez da mais caprichosa Cailleach. Fora do mundo celta, a Cailleach tem inúmeras semelhanças com base em seus atributos individuais.
Como uma divindade criadora, ela tem semelhanças com a Gaia greco-romana. A Cailleach também era notavelmente semelhante à divindade nórdica Skadi, deusa do inverno e da escuridão, bem como a germânica Frau Hol, esposa de Wodan, ou Odin, e mestre do frio do inverno. Embora seu martelo tempestuoso se assemelhasse ao martelo de Thor, o Mjolnir, olha, já tem vídeo sobre Thor, sobre Odin e sobre Frigga, que você vai ver que seria Frau Hol, o nome germânico, né? Enfim. Embora o martelo tempestuoso da Cailleach se assemelhasse ao martelo de Thor, o comportamento e a aparência dela estavam mais próximos dos inimigos de Thor, os gigantes de gelo. Como a Cailleach, Frau Hol é descrita às vezes como uma bela jovem e às vezes como uma velha. Ela também está associada a animais da floresta e atua como sua guardiã. Ela era guardiã de vários animais, as renas e os cervos, sendo especialmente protegidos contra os caçadores, além dos javalis, ursos, lobos, raposas, gatos, pretos e peixes. Embora ela não esteja associada à fertilidade agrícola, ela está associada à fertilidade humana. Ela também tem uma forte associação com o inverno. Frau Hol era uma deusa associada à época natalícia. Na Alemanha, Frau Hol é considerada esposa de Wodan, ou Odin, enquanto na tradição nórdica, Frigga é esposa de Odin. A caçada selvagem é um evento mitológico conhecido em muitas partes do noroeste da Europa, incluindo as culturas celta e germânica. Era uma procissão de seres espirituais que voavam pelo céu na época do solstício de inverno. Na Alemanha, Frau Hol era muitas vezes a figura que a liderava. E embora Frau Hol não esteja tipicamente ligada à agricultura, às vezes era dito que quando ela liderava a caçada selvagem em um campo de colheita, a colheita dobraria no ano seguinte. Da mesma forma, Baba Yaga era frequentemente associada ao inverno e frequentemente retratada como uma bruxa. Já tem vídeo sobre Baba Yaga aqui no canal, se você quiser saber mais sobre ela, tá? E tem uma meditação sobre ela aqui também. Na mitologia eslava, Baba Yaga carregava muitos dos atributos da Cailleach. Uma mulher impossivelmente velha, tão propensa a ajudar quanto a atrapalhar. Sua cabana saltitante com pernas de galinha se movia da mesma maneira que a Cailleach fazia quando viajava entre as montanhas. Quanto aos símbolos da Cailleach, temos as pedras, as montanhas, desfiladeiros, lobos, renas, ursos, javalis, cervos, raposas, gatos pretos, peixes, lobos, sabugueiro, a bétula, o azevinho, o arco e flecha, inverno, martelo, neve. Na Wicca, podemos associá-la com a face oculta da deusa, pois ao mesmo tempo que ela destrói, ela deixa a terra preparada para o renascimento. Por ser a deusa relacionada com o inverno e com recomeços, Cailleach está intimamente ligada ao Sabá Samhain, e é justamente nessa noite que ela acorda de seu sono e volta a caminhar livre pela terra. Suas ofertas: pedras. Colete-as na natureza, mas não se esqueça de pedir permissão aos guardiões do local. Também pode ofertar a ela maçã verde, arco e flecha, martelo, velas brancas e vermelhas, uísque, carne vermelha cozida, assada ou crua, ossos, raízes, sopas, pães e bolos, especialmente de maçã com canela, gravetos, lenha. Antes de você fazer qualquer ritual para ela, purifique o espaço, de preferência aspergindo água de chuva ou de tempestade, ou de neve se tiver onde você mora, usando um raminho de zimbro, pinheiro ou abeto para sacudir a água enquanto repete algo como: eu limpo esse espaço com a energia do inverno, congelando todos os danos e protegendo todos dentro do círculo através de seu escudo de gelo. Você também pode montar o altar de Cailleach com pedras, galhos de espinheiro preto, né, ou das árvores que a gente já falou aqui anteriormente, e espíritos animais sazonais, né, animais totem do inverno. A Cailleach cuida dos animais no inverno. Corujas e veados são particularmente sintonizados com sua energia, assim como criaturas da caverna, como ratos, morcegos e aranhas. A Cailleach é solitária. Muitos de nós a ignoramos durante muito tempo com essa história de só buscar a luz
e até mesmo de permanecer numa tempestade, né? Por questão de karma, tudo isso que foi incutido na nossa cabeça, já que a gente vive numa sociedade, né, de cultura cristã. Mas tudo o que a Cailleach quer é que nós podemos confiar em nós mesmos e também nela, o suficiente para entrar em sua caverna e compartilhar as suas histórias. Ela vai compartilhar sua sabedoria, então você também precisa compartilhar suas histórias com ela. Quanto a seus epítetos, às vezes ela é chamada de Cailleach Fiasa, a mulher sábia cartomante, Cailleach Fiseogach, feiticeira, mas ela é mais conhecida como a Cailleach Biara. Uma Cailleach viveu, e ainda dizem que vive, na península de Beara, no sul da Irlanda. Dizia-se que ela era uma metamorfa e podia se transformar em um pássaro gigante, como Cailleach Oidhe, a bruxa da noite, que é o nome gaélico antigo para coruja. Poetas lhe deram nomes diferentes ao longo do tempo. Digdi, Milucra, Birog, que é a mulher fada que salvou Lug do braço longo quando criança, Bui, uma das esposas de Lug, e Burak. Devido a muitos desses personagens serem completamente diferentes, alguns estudiosos acreditam que a Cailleach seria mais um epíteto que um nome que qualquer velha poderia ser chamada de Cailleach. Seu título mais proeminente foi Cailleach Biara, revelando-a como mestre do inverno. Muitas regiões nomeadas para ela muitas vezes lhe deram títulos únicos, refletindo suas respectivas paisagens. Exemplos incluem Cailleach Biara, a bruxa de Beara, do condado de Cork, na Irlanda, e as bruxas da tempestade na Escócia. A gente finaliza os vídeos sempre com uma oração. Todo o material que foi utilizado, incluindo a oração, que foi utilizado para a pesquisa, está relacionado aqui na descrição do vídeo. Então, corra atrás disso para saber como é que escreve cada um desses nomes que eu provavelmente falei errado, mas é só você buscar para você ver como é que você vai escrever no seu grimório, enfim. A oração que tem aqui é um chamado para Cailleach. Cailleach, eu te chamo. Entro em sua caverna sagrada com coragem e confiança, deixando de lado minhas preocupações, deitando-as como pedras que são. Eu venho procurando, ela que é a portadora do inverno e guardiã do fogo. Cailleach, eu busco renovação em sua caverna sagrada que me abriga das tempestades do inverno. Eu acendo esta vela para te chamar, mulher sábia. Venho para ser nutrido e abençoado por sua presença, Cailleach. Dou-lhe as boas-vindas, mãe de pedra. Eu te abraço, mulher sábia, com gratidão e abertura, por me abençoar com sua presença. Ouça minhas histórias e conceda-me sua sabedoria, Cailleach. Bem, aqui eu finalizo o vídeo. Conta aqui o que você achou. Conta se você cultua essa deusa, como que você cultua ela. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos e compartilha nas suas redes sociais para esse vídeo chegar a mais pessoas. Se você não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nada. Te encontro no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.